Bom, nós vamos para mais uma aula de execução por quantia certa contra devedor solvente. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a penhorabilidade, essas questões de penhora de bens, né? Então, é uma segunda aula de execução por quantia certa. Bom, na aula anterior nós tratamos sobre as questões, né, do início do processo de execução por quantia certa. E aí nós vamos para a questão da impenhorabilidade absoluta de bens. A questão de impenhorabilidade tem a ver com, né, é relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, de não retirar, que a execução não retire bens essenciais ao executado, é relacionado também com a questão da menor onerosidade da execução, né? Então, quando a gente fala de impenhorabilidade, nós vamos ter impenhorabilidade absolutas e relativas, né? E quando nós falamos de impenhorabilidade, o primeiro item que aparece no 833 são os bens inalienáveis, os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. É isso aí, esses aí estão relacionados a bens de família e bens inalienáveis, que nós teremos um tópico na aula de hoje ainda, que nós vamos tratar de forma mais específica, né, essa questão. Bom, então, quando a gente fala de bens de família, né, é aquele bem, único bem da pessoa, né, utilizado como moradia própria, e também os móveis que guarnecem esse bem. Mas aí o próprio CPC, quando fala de impenhorabilidade, traz os bens móveis também como impenhoráveis no inciso 2, que os móveis que guarnecem, né, que mobiliam a residência, não podem ser penhorados. A não ser, claro, aqueles que ultrapassem a necessidade comum, né, e de altos valores, né? Então, por exemplo, sem computador, geladeira, micro-ondas, isso não é penhorável. A não ser que tenham vários na residência ou que seja um bem, um mobiliário que ultrapasse, né, a necessidade comum, por exemplo, uma obra de arte na parede, né, ou algo nesse sentido que ultrapasse o padrão comum. Isso vai ser analisado de caso a caso. Mas os bens médios que guarnecem a residência, o normal da vida comum da pessoa, esse é impenhorável. Também é impenhorável, né, o vestuário da pessoa, as roupas da pessoa são impenhoráveis, e os bens de uso pessoal, relógio, né? Por exemplo, algum adereço, alguma joia, isso de uso pessoal também é impenhorável, salvo aquele de elevado valor, né? E o que ultrapassa a necessidade comum da pessoa. Bom, também é impenhorável os vencimentos, salários, o rendimento, né? Quando no inciso 4º, apesar dele ser bem extenso, né? Mas ele se resume aos rendimentos de um modo geral da pessoa, aos vencimentos, subsídios, salários, né? Remuneração, os rendimentos que a pessoa utiliza no seu dia a dia para sobreviver. Inclusive também, né, os ganhos dos profissionais liberais, né, que também é o seu rendimento. Bom, também é impenhorável os livros, máquinas, ferramentas, os utensílios e os bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, por exemplo, as máquinas para a pessoa exercer sua profissão, né? O veículo do taxista, por exemplo. Então, tudo que for necessário para o exercício da profissão da pessoa, aquilo torna-se impenhorável. O seguro de vida também é impenhorável, o seguro de vida é impenhorável. Bom, os materiais necessários para a construção de uma obra também é impenhorável, a não ser que a obra tenha sido penhorada, né? Então, os materiais para a construção de uma obra são impenhoráveis, a não ser que a obra foi penhorada. Aí os bens, né, que estão ali, materiais para a construção da obra, também podem ser penhorados. Então, por exemplo, tem um monte de piso para ser colocado na residência que é bem de família. Aquele piso não pode ser penhorado. Agora, se esse mesmo piso tiver no imóvel que foi penhorado, esse piso também pode ser penhorado, certo? Se os pisos estiverem nas caixas ainda, né, para serem colocados.
A pequena propriedade rural para trabalho familiar, né? Então, a pequena propriedade rural destinada ao trabalho familiar também é impenhorável. Questão que é importante, recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação em educação, saúde e assistência social. Então, por exemplo, tem uma ONG, tem uma AOS, tem uma instituição privada que recebe recurso público para aplicar na educação, saúde e assistência social, esses valores não podem ser empenhorados das instituições privadas. Então, se tem uma ONG sendo executada, recebe dinheiro do governo para ser aplicada na educação, esse dinheiro não pode ser penhorado. Bom, a caderneta de poupança também não pode ser penhorada, só que a caderneta de poupança até 40 salários mínimos, né, não pode ser penhorado. O que ultrapassar de 40 salários mínimos pode ser penhorado. Recurso que vai para o fundo partidário. Então, os partidos políticos recebem do governo federal um fundo partidário, valor definido em lei, para o partido político custear suas despesas. Esse fundo partidário que o partido político recebe não pode ser penhorado. Então, se um partido político é réu num processo de execução, ele não pode ser penhorado esse dinheiro, né? Esse dinheiro que vem relativo ao fundo partidário. Bom, quando tem um apartamento, né, um prédio de apartamento, a unidade imobiliária, ou seja, cada apartamento, o valor oriundo da venda desse apartamento, né, dessa sala, ou de uma sala comercial, ou de um apartamento, não pode ser penhorado se o dinheiro for para ser utilizado na obra. Então, por exemplo, às vezes vende apartamento na planta, né, e a pessoa compra esse apartamento na planta. Os valores que as pessoas compraram o apartamento na planta são aplicados na própria obra para a construção do prédio. Esses valores do apartamento pago na planta não pode ser penhorado relativo a dívidas da imobiliária. Por quê? Porque esse dinheiro é utilizado na construção do prédio, do apartamento da pessoa que comprou. Relativo a isso, esse valor do apartamento pago na planta não pode ser penhorado, se o dinheiro for utilizado na construção da própria obra. Exceção da impenhorabilidade, né? Não é oponível à impenhorabilidade das dívidas do próprio bem. Então, por exemplo, a pessoa adquiriu um imóvel, financiamento do imóvel para a compra do imóvel, não paga. Mesmo que esse bem seja bem de família, ele pode ser penhorado. Por quê? Porque a dívida é do próprio bem. Então, você não pode alegar impenhorabilidade do bem se a dívida tem origem no próprio bem. Não se aplica, né, outra exceção, ao salário, aquela questão da remuneração, que nós falamos no inciso 4º, que são várias inscrições, mas tudo se relaciona à remuneração da pessoa, e a 40 salários mínimos da poupança, não se aplica na hipótese de pensão alimentícia. Então, se for pensão alimentícia, salário pode ser penhorado e também a poupança pode ser penhorada, mesmo que seja inferior a 40 salários mínimos. E também pode ser penhorado que ultrapassar o salário, né, a pessoa pagando o salário acima de 50 salários mínimos, o que ultrapassar 50 salários mínimos pode ser penhorado para pagamento de dívida. Então, o salário da pessoa, a remuneração que ultrapassa 50 salários mínimos, pode ser penhorado para pagamento da dívida. E se for pensão alimentícia, qualquer valor. Qualquer valor de salário pode ser penhorado. Impenhorabilidade relativa. O bem de família não pode ser penhorado, mas os frutos podem, os rendimentos. Então, se o bem tiver alugado, tiver arrendado, e não tiver outro bem para penhora, esses frutos, esse arrenda, esse aluguel, pode ser penhorado para pagamento da dívida. Então, a gente vai ver que não é o fato do imóvel estar alugado que ele deixa de ser bem de família, mas os frutos desse bem, o aluguel, o arrendo, né, qualquer rendimento relativo ao bem, ele pode ser penhorado. Então, a terra não pode ser penhorada lá se for bem de família, né, por produção familiar. Mas os rendimentos dela podem ser penhorados. Bom, aí a gente vai para bem de família. Bem de família, né, que é relacionado ao inciso
primeiro, que nós falamos que íamos ver depois, o bem de família ele também é impenhorável. O que é o bem de família? É aquela única residência da pessoa, né, que ela utiliza para a sua moradia, né? Tanto o prédio, né, o imóvel, quanto os móveis que guarnecem esse bem. A mobília também não pode, né? E aí vem uma questão importante, né, que não é o fato daquele imóvel estar alugado, né, ou dele não estar residindo ali que deixou de ser bem de família. Às vezes a pessoa tem um bem de família, uma casa, ele aluga aquela casa e mora de aluguel em outra mais barata, ou em outro imóvel que é mais perto do serviço. O fato desse imóvel estar alugado não deixa de ser bem de família, se ele for o único bem da pessoa. Também é bem de família, né? Não só aquele da pessoa casada, mas também os bens pertencentes a solteiros, separados, viúvos, também é bem de família, né? A pessoa mora sozinha na residência dela, é bem de família. É o que eu disse, a impenhorabilidade prevista em lei estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que ele se encontre locado. Eu já tinha dito, mesmo se ele alugou o imóvel, aquele imóvel é considerado bem de família. Vaga autônoma na garagem. Às vezes a pessoa tem um apartamento e possui 2, 3 vagas de garagem. Se essas vagas de garagem possuem matrícula própria, ou seja, se a vaga da garagem não estiver anexo ao prédio, ao apartamento, porque às vezes a vaga de garagem foi adquirida depois e ela possui um registro próprio, uma escritura própria. Nesse caso, o bem de família também ali não é aplicado. Por quê? Porque a vaga de garagem possui uma outra matrícula. Nesse caso, a vaga de garagem, se ela possui outra escritura, ela pode ser penhorada. Ela não vai poder ser penhorada se a vaga de garagem estiver incluída na matrícula, na escritura do apartamento. Agora, se a vaga de garagem tiver outra matrícula, pode ser penhorada a vaga de garagem, né? Então, se for aceito, se for considerado bem de família, tem que ser desconstituída a penhora. Isso faz mediante embargos, né, nos autos, né, e isso pode ser alegado tanto pelo devedor como qualquer pessoa da família pode alegar esse bem de família. Bem de família e preclusão. Então, o bem de família é irrenunciável, não cabe renúncia, e ela pode ser feita, né, por meio de embargos até antes da arrematação. Depois de arrematado, não há que se falar mais, porque aí ocorreu a preclusão. Depois que o bem foi para leilão, foi vendido, né, foi arrematado, não há que se falar mais em bem de família dessa pessoa. E é isso, gente. É a nossa aula de hoje sobre bem de família, sobre bens impenhoráveis, né? Até uma próxima aula, e aí nós continuaremos com a execução por quantia certa. Estou à disposição no chat, estou à disposição no nosso grupo de WhatsApp para as dúvidas no horário da aula, ok? Obrigado.